O trabalho é a santificação do homem. Olá, amados estudantes, meu nome é Wagner Ferreira, sou o ativista de Cristo e a gente vai dar aqui continuidade aos nossos estudos. Bem, no vídeo anterior a gente havia falado sobre a vida do primeiro profeta de Deus, Adão. E a gente viu que Deus interveio no paraíso e fez ali a punição, né? E atarefou a sua criação secundária e também a sua criação primária. A criação secundária recebeu bênçãos, né, de Deus, né? Porque Deus disse a Adão: olha, você do suor do teu rosto comerás teu pão. Já o anjo sarcástico, ele não teve nenhuma bênção, né? Porque a punição dele será o quê? A delação do universo. Deus vai fazer brevemente, então, essa delação. Porque ele teve a oportunidade de prestar trabalho a Deus no plano espiritual, simplesmente em adorar a Deus. Essa era a missão do anjo, prestar adoração a Deus. E ao momento que ele se ausentou do amor de Deus, ele já se tornou o quê? Um ser ocioso, né? E cheio de credo à toa. Então, a punição desse anjo é a morte. E a humanidade sempre teve oportunidade com Deus através da santificação do trabalho. Então vejam como que é importante o trabalho, amados. Então é por isso que a gente tem sempre que respeitar os trabalhadores. É o trabalho que forma uma grande comunidade, forma um grande povo e uma grande nação. Então devemos sempre respeitar um pintor, o trabalho do pedreiro, do juiz, dos professores, dos advogados, enfim, todas as atividades de trabalho devem ser respeitadas. E nesse estudo, então, a gente vai ver as bênçãos que Deus deu aos seus profetas, seus escolhidos. Adão foi um homem que recebeu essa grande missão, né, de dar continuidade à sua prosperidade na terra através do trabalho. E muitas vezes a gente pensa que Deus interveio no paraíso e já foi punindo Adão, né, com a morte. Não foi nada disso. Adão viveu muitos e muitos anos. E a gente vai ver isso na Sagrada Escritura. E muitas vezes a gente tem também a cultura nossa, né? Isso é normal, é da natureza, faz parte da natureza. A gente aprende desde criança que santo é pessoas que operam milagres, né? Ah, quem é esse santo? Esse santo aí, ele fez um cego enxergar, um paralítico andar. Então a gente tem essa cultura realmente no coração, na nossa imaginação. E a gente nem percebe que o verdadeiro santo mesmo diante de Deus é o trabalhador. E muitas vezes a gente comete muita injustiça. Então é por isso que a gente tem sempre que respeitar o trabalho do próximo e remunerar esse trabalho. Todos nós devemos ter remunerações no trabalho. E foi isso que aconteceu sempre ao longo da história humana. Sempre esses homens foram remunerados. E sempre remuneraram também aqueles que trabalhavam com esses profetas. É essa educação que Deus nos passa através da escrita sobrenatural, a Bíblia Sagrada. Vamos então ver alguns relatos aqui e ver essa mega projeto, né, que Deus passou para Noé salvar sua família quando houve o relato da corrupção na terra, naqueles dias, né? Estamos falando de uma história antiga, 4.500 anos antes de Cristo. Então vejam bem que Moisés descreveu toda essa palavra aí, onisciente do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem dirigiu essa palavra no coração de Moisés. Vamos então acompanhar essas escritas aí, para entender um pouquinho melhor e os amigos possam compreender a vontade de Deus. Bem, meus amados, então vamos ver aqui no paraíso que Deus tinha plantado, né? E ver aqui Deus punindo aqui, atarefando o Adão, né? Então a gente pode localizar aqui nessa palavra que comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Então isso aqui foi uma bênção para o profeta. E assim seguiu o profeta com a sua família, né? Na terra.
Eu não vou aqui comentar muito a respeito de Caim e Abel. Vocês podem pegar os textos aqui bíblicos e lerem em suas casas, na sua casa, né? Sempre em espírito e em verdade. E vamos ver aqui o tempo de vida, né, desse profeta do Adão. Então a gente vê aqui que depois Adão, a descendência ainda deu outro filho no lugar do Abel, né, que Caim havia tirado, né, a vida. O filho descendente aqui de Sete, né. E Adão então recebeu muitas bênçãos de Deus. E olha só quanto tempo viveu esse homem, né. Vamos ver aqui, ó. Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo de Adão viveu foi 930 anos. E depois disso, morreu. Amados, vejam bem. Adão não gerou só 3 filhos, né? Como a gente muitas vezes entende. Gerou muitos filhos e filhas depois. Então Deus abençoou ele de tal maneira que multiplicaram sobre a terra. E foram feitos assim, essa vontade, né, do Criador, né? E Deus segue aqui abençoando a sua descendência, até que se encontrou depois, mais à frente, a corrupção na humanidade, né? E como que ela surgiu, né? Mas vamos ver que aqui houve outra interferência negativa dos filhos de Deus, né? Olha, eles nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram por esposas entre elas. Vejam bem de novo aqui a interferência negativa, né, dos anjos, dos filhos de Deus espirituais, que são formados de corpos celestiais. E aí Deus ficou muito entristecido e resolveu de novo exterminar, né, a humanidade, né? Mas então entretanto Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E Deus escolheu então novamente esse profeta aqui, o Noé, do qual nós vamos estudar a missão, né, a tarefa que Deus passou para ele para salvar novamente a raça humana e prosperar sobre a face da terra, né? Então Deus passou para ele aqui a medida, né, do projeto. Faz para ti uma arca de madeira resinosa, divide em 3 compartimentos e untarás com betume, por dentro e por fora. E Deus então passou aqui as medidas. Nós conhecemos que a medida antiga, que aqueles antigos homens usavam, né? Que é o côvados. Então quanto tem a medida de um côvado? Aqui Deus fala que o comprimento teria que ter 300 côvados, e a sua largura 50 côvados, e a sua altura 30 côvados. E essas foram as dimensões da arca que Deus passou essa tarefa para Noé, né? Para que ele salvasse a sua família do dilúvio. E assim foi feito. Então, amados, vamos observar aqui que aqui Deus passou então um mega projeto. Era um imenso navio para a época. E não tinha tanto assim recursos de ferramentas, né, para fazer esse trabalho. Então vejam só como que Deus abençoou o trabalho desse homem. E aqui a Bíblia fala que no ano 600 da vida de Noé, Noé já tinha 600 anos. Quando Deus escolheu ele tinha 500. Então ele ficou 100 anos para fazer esse mega navio, né? E as pessoas ali deviam até sorrir dele, né? Fazer zombaria dele, por ele prestar esse trabalho, né? Ninguém estava entendendo o que ele estava construindo naqueles dias, né? Bem, aqui nós podemos ver então que Deus abençoou e salvou ele. E toda a raça humana foi realmente subtraída da terra, né? Por causa da corrupção. Então, meus amados, esse projeto aqui que Deus passou para Noé é que salvou a sua descendência. E nós vamos estudar a prosperidade de Noé, como que Deus abençoou ele e seus filhos, até chegar à descendência de Sam aqui, do filho de Noé, que a genealogia vem até a vida do profeta Abraão. Então Abraão vem da descendência de Sem aqui.
da genealogia de Sem. E vamos ver então como foi que Deus chegou e escolheu esse patriarca Abraão. Só uma mensagem que eu quero passar para os amados aqui, que após toda essa corrupção que houve na terra, Deus subtraiu do homem, né, a potência da vida, né? Então vamos ver que Deus reduziu. Se Adão viveu lá 930 anos, Deus arrependeu, ó, meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração da sua vida será só de 120 anos. Amados, isso aqui é uma mensagem muito forte, né, para nossos dias. Então vejam bem como que foi subtraída a vida do homem. O homem vivia até 950, 970, teve homens que viveu até 970 anos. E olha só a subtração que foi feita, né? Então, quando chega até a descendência de Abraão, o homem já começou a viver só 170, 150 anos no máximo. E nós vemos que o próprio Moisés só viveu 120 anos. Bem, vamos dar uma pausa aqui nesse estudo, amados. Bom, dando continuidade aqui aos nossos estudos, nós estamos falando então da vida, né, dos profetas. E às vezes a gente fica admirado, mas será que o homem poderia viver mesmo todo esse tempo, né? 970 anos. Amados, o Espírito Santo, ele renova nossas células. Ele que traz essa renovação em todas as coisas criadas. Então ele é presente. E quando Deus disse, olha, nós não vamos mais ficar para sempre no corpo do homem. Então ali foi subtraído realmente essa idade. Muitos cientistas às vezes questionam esse ponto, né? Uns dizem que não, que esse tempo de vida aí é diferente a contagem de anos, né? Talvez o homem vivesse lá 90 anos, eles falavam que vivia 900. A fé não está aí para provar isso aí cientificamente, né, amados? Então vê que logo na frente Deus relata que o homem só ia viver 120 anos. Então cientificamente, nos dias de hoje, nós não conseguimos superar essa meta, né? Não há nenhum relato aí de homens que viveram até 125 anos. Então, é uma prova que realmente a narrativa do Espírito Santo, ela é verdadeira. Bem, às vezes as pessoas ficam me perguntando sobre essa medida do côvado, né? Se realmente tem, assim, uma medida física, de onde foi tirada essa medida física, né? De um côvado. O côvado, ele tem a medida relativa à anatomia do antebraço nosso, né? Do ser humano, né? Foi do nosso antebraço aqui que Deus tirou essa medida, a medida antiga, que ele está aqui no nosso dedo aqui médio até o nosso cotovelo. E quanto tem essa medida fisicamente? Bem, essa medida fisicamente, ela tem 47 centímetros. Até da ponta do nosso dedo lá, o dedo médio, até aqui o nosso cotovelo. Então vocês podem verificar aqui, ó, essa medida, 47 centímetros. Ok? Então foi aí que foi desenvolvido esse projeto. Bom, falando desse projeto aí, hoje tem no país da Holanda, né, a réplica da Arca de Noé. Na cidade de Dordrecht, a 100 km de Amsterdã, né, encontra-se atracada lá essa arca. E foi idealizada por um construtor de obras civis, né, chamado Johan Hurwitz. Ele teve um sonho e resolveu fazer essa réplica dessa arca. Então ela é existente até hoje. É claro que não é uma arca de fazer navegação em alto mar, né, amados? E as pessoas, quando visitam a Europa, vão visitar essa réplica, né, no país da Holanda. Bem, amados, eu quero encerrar aqui então esse estudo
Quero agradecer a todos os estudantes que permaneceram aqui e que Deus abençoe todos nós, né, do seu Espírito Santo. Só a verdade nos salvará. Compartilhe esse vídeo, deixe suas mensagens, né, deixe suas opiniões e até o próximo vídeo.